Você teve algum tipo de ideia sobre a Palestina durante seu período de integração a grupos anti-islâmicos? Certa vez, sentei-me com uma amiga minha cujo pai era general na nossa base do exército. Estamos falando sobre o simples fato de por que não os eliminamos e os explodamos. E sua resposta foi: você acha que Israel vai ganhar a guerra? Eles percebem que estão lutando por algo baseado em mentiras? O problema com o exército americano e a maioria dos militares do mundo é que eles não têm qualquer força psicológica ou espiritual. Eles têm medo de que a próxima geração cresça e volte para se vingar, assim como a geração de hoje. Eles temem a vingança de um homem que corre com o corpo de uma criança num saco. Os muçulmanos são psicologicamente superiores aos seus inimigos. E o que aconteceu com a América? Abrir o TikTok e ver o ciclo do Alcorão dessas pessoas e não muçulmanos convertidos ao Islã? Esta é a vitória de Deus. Os militares do Zilaiwa são realmente poderosos? Por que estão lutando em Israel? Qual a promessa feita aos soldados americanos? Eles têm uma enorme força militar, armas avançadas, treinamento e grandes capacidades. Então, sim, são fortes nisso. Mas o problema do exército americano e da maioria dos militares do mundo é que não tem força psicológica. Ou é espiritual, onde eles não têm nenhuma base para mantê-los aguentados. Quantos soldados americanos voltaram e devolveram seus prêmios e medalhas porque perceberam que estavam lutando por algo baseado em mentiras? Eles são ensinados coisas que lhes dão um sentimento de patriotismo, mas depois descobrem que não estão lutando pela liberdade, não estão lutando pela democracia. Na verdade, eles lutam para obter mais poder e riqueza, para que os gananciosos no poder continuem a ter riqueza e poder, e assim por diante. Não há poder nem código moral. Os soldados sabiam que estavam errados e, como resultado, retornaram à terra natal com problemas psicológicos, e muitos se suicidaram percebendo morte sem sentido. Esse poder é para aqueles que acreditam em Deus e no que Ele faz. Sim, é. Você acha que Israel vai ganhar a guerra? Deus nos diz que haverá batalhas contra os judeus e que venceremos em algumas batalhas e perderemos outras. E eu não sei se venceremos. Não. Então não posso responder. Tem muitos protestos nos Estados Unidos. Tem muita gente que apoia a Palestina. Tem gente que lê o Alcorão, aprende o Islã. É uma vitória. É uma vitória de Deus. Eu sinceramente acredito que essas pessoas que sofreram em Gaza, as pessoas que morreram, se quiserem voltar para a terra, é morrer novamente pelo amor de Deus. Eles estão felizes que alcançaram o objetivo. A vitória já começou. O que aconteceu nos Estados Unidos? O que é? Na Europa e ao redor do mundo, eles abriram o TikTok e veem todas essas pessoas e círculos alcorânicos de não muçulmanos e pessoas convertidas ao Islã de todos os lados. Esta é a vitória. Não é a vitória que você e eu imaginamos, mas a vitória de Deus abrir a porta para adorá-lo no coração do servo, e para ele é uma das maiores vitórias que podemos alcançar. Como você avalia o fato de soldados palestinos não processarem atos desproporcionais de violência, mesmo contra? De alguma forma, em algum lugar? O Ocidente quer eliminar todos os palestinos, concordando em dar aos judeus o que chamam de segurança. E os americanos acreditam que a presença de Israel no Oriente Médio é segurança, o que é um obstáculo para os muçulmanos. Gorbachev disse que nações sobrevivem e serão lembradas. Então por que matou a criança? Por causa deles. Para garantir que a próxima geração não seja lembrada e que ninguém ficará para lutar e vingar, eles mataram os pais. Então, eles se certificaram de matar os filhos, para que eles não cresçam e se vingem. Então, eles temem a vingança da nova geração, assim como a geração que cresceu hoje. Eles são sobreviventes. Eles não foram e não serão esquecidos. Eles continuarão a ser lembrados. Eles sempre serão sobreviventes, e sempre haverá alguém para rezar a Deus que eles não conseguirão impedir, por mais que tentem. Qual é a verdadeira face? A amizade eu a Israel? Uma parte é econômica e a outra é política.
com forte influência sionista no Sirocopriuá, afetando qualquer político hostil à entidade sionista, ou contra Israel ou contra os judeus. Se você disser alguma coisa contra eles, eles vão arruinar sua carreira política e seu trabalho. Eles garantem que ninguém está contra eles. Eles têm dinheiro, eles têm campanhas publicitárias, tudo o que precisam. O efeito durou muito tempo. Eu diria que eles trabalharam nisso há mais de 100 anos, e esse é o segundo nível. Cristãos e judeus ungidos pensam no retorno de Cristo, não como amizade, mas hostilidade. Cada lado se aproveita do outro. Cristãos acreditam no retorno de Jesus, que o templo deve ser reconstruído na mesquita de Al-Aqsa. Então, os muçulmanos são um obstáculo. A segunda coisa é que os judeus acham que para que Cristo venha em quem eles não acreditam, porque sabemos que ele é Jesus, que ele descansa em paz, eles têm que reconstruir o templo. Então, os cristãos acham que nós os ajudaremos a reconstruir o templo, e depois nós o demolimos, e depois nosso Senhor Jesus, que ele descansa em paz. Como eles afirmam, estamos falando de pessoas muito religiosas aqui. Os judeus acreditam que o templo será reconstruído e seu Cristo virá. E o Cristo deles, como eu disse, Jesus. Então há muitos níveis aqui. Há muitas pessoas que não estão envolvidas na criação da entidade israelense. Muitas não são judeus, são religiosos, ateus e secularistas. Não acreditam em locais religiosos. Querem construir uma pátria cultural para os judeus. Usam a religião. Beneficiam-se de religiosos. Acreditam que podem forçar seus cristãos a trazer o dia do juízo. São religiosos. Este é o primeiro passo quando os leigos querem reconstruir o que consideram seu local sagrado original. E eles vão se estender para partes da Síria, do Líbano, da Jordânia e da Arábia Saudita, misturando-os, e ninguém os impede. Porque há uma enorme fraqueza dentro da nação islâmica. Estamos muito apegados à vida, e o profeta nos prometeu que isso aconteceria, e seremos atacados como se tivéssemos sido traídos. Enquanto comíamos, Por que o Ocidente tem medo do Islã? eles perceberam que os muçulmanos nunca serão derrotados quando acreditam em Deus e estão ligados à vida após a morte. Uma vez eu estava com uma amiga, cujo pai era um general na nossa base militar. Compartilhamos uma sala de aula quando os iranianos tomaram a embaixada americana no Irã. Estamos falando de uma verdade simples. Por que não eliminá-los e explodi-los? Esta foi sua resposta a ela. Eu não sou muçulmano e não sei o que é o Islã. Ela me disse que discutiu isso com o pai ontem à noite. E ele lhe disse que quando os Estados Unidos e o Ocidente querem destruir as pessoas, eles vão deixá-las com medo da extinção e deixá-las com medo da morte. O problema é que os muçulmanos estão prontos para morrer por Deus quando temem Deus, acreditam em Deus, acreditam na vida após a morte e querem chegar lá de uma maneira que Deus esteja satisfeito com eles. Isso significa que os muçulmanos são psicologicamente superiores aos seus inimigos. Qualquer terror ou medo. Então ninguém pode controlar os muçulmanos. Então o único refúgio deles é eliminar os muçulmanos. Eles tentaram muitas maneiras diferentes para tentar reduzir eles. Isso é o que você chama de campo de concentração aberto, que é considerado uma prisão aberta em Gaza. Eles tentaram tudo o que puderam, sem sucesso, e agora percebem que é a única coisa que vai funcionar. Para eliminar todos os muçulmanos na Terra, eles começarão com os muçulmanos que bloqueiam a chegada de seus cristãos. Começaram em Gaza e Palestina. Como resultado da perseguição na Palestina, a importância do Islã na Europa de hoje aumentou. Qual a sua opinião? Na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Nigéria, no Japão e em todo o mundo, há um interesse crescente no Islã. E as pessoas se perguntam o que é essa religião. A religião que faz as pessoas dizerem, ó Deus, em vez de por quê, ó Deus. Que religião permite que um homem carregue o corpo de seu filho em um saco? Esta religião permite que ele faça isso, e quando ele adora a Deus e o louva, ele prejudica as pessoas? A curiosidade abre os corações das pessoas. Eles começam a ler o Alcorão, glória a Deus. Eles começam a ouvir palestras sobre o Islã. Eles começam a aprender sobre esta bela religião, e Deus os guia novamente.
Eu acho que esta é uma das maiores vitórias do povo de Gaza, que converteu um grande número de pessoas ao Islã e permitiu que as pessoas saibam o que é o Islã. A marcha em Washington é sem precedentes. Não conseguimos reunir tantas pessoas por uma única razão. A verdadeira vitória consiste em guiar os corações e espalhar o Islã, para que as pessoas saibam que o Islã é a verdade e que Deus é o único Deus verdadeiro. Não há Deus senão Deus. Como eu disse antes, isso é vitória. Você teve algum pensamento sobre a Palestina durante seu período de trabalho em uma organização anti-islâmica? Na verdade, até onde eu sei, a organização não tem nenhuma ligação com a Palestina. Eu não falei sobre isso, mas durante meus estudos universitários, tivemos muitos cursos de formação sobre a questão palestino-israelense e também aprendemos muita história. O que você acha dos mal-entendidos ou estereótipos das pessoas sobre o Islã e onde você quer se livrar deles? Eu tenho o poder de esclarecer mal-entendidos sobre o Islã. Claro, a primeira coisa que vou fazer é tentar fazer com que as pessoas entendam que o Islã não é uma religião opressiva, que o Islã não é uma religião que proíbe tudo, que o Islã não proíbe tudo, que eles pensam que o Islã os mantém presos numa pequena gaiola sem felicidade ou alegria. Quando meu primo se converteu ao Islã, ele me disse que quando ele rezou pela primeira vez, ele sentiu uma paz como nunca antes. Ele gostaria de ter conhecido o Islã antes. Sim, o Islã proíbe algumas coisas, mas essas coisas podem causar dor na vida. Algumas coisas podem causar problemas. E se temos evidências do corpo humano e evidências da vida, o Alcorão é essa evidência. Ele vai nos ensinar sobre a melhor forma de usar essa máquina, a humanidade, para que tenhamos o menor número de problemas, e eu espero que eles entendam que isso faz parte do Islã. Conhecer a fraternidade, a vida familiar, as relações entre as pessoas, entender que há coisas que nos prejudicam e que devemos evitar. Devemos evitar as coisas que nos prejudicam. O Alcorão é considerado uma evidência daquelas coisas que vão mantê-lo seguro, feliz e pacífico. Esse é um mal-entendido que eu quero esclarecer para aqueles que não conhecem o Islã. Como alguém que cometeu atos anti-islâmicos, qual é a porcentagem da cobertura da mídia? Impreciso sobre o Islã? Odd? Dizendo neste ponto, 90% dos padrões de mídia atualmente existem. O lado bom é que muitas pessoas estão chateadas com as mídias sociais porque isso prejudica a todos. Porque ela pode fazer qualquer coisa, porque temos mídias sociais, temos telefones com câmeras, vídeo e internet. Temos todos os meios para mostrar a verdade. Eles não podem esconder a verdade. É por isso que há muitos movimentos antisionistas e pessoas antisionistas que rejeitam o que está acontecendo, porque a mídia mostra algo e a internet revela a verdadeira realidade. Deus abriu outra porta para um caminho diferente, então eu acho que a maioria da mídia comum está mentindo. Mas graças a Deus, há outras saídas, agora há uma capacidade diferente de ver a verdade. A verdade está lá, é fácil de encontrar. A verdade é clara, a glória de Deus. As pessoas veem a verdadeira realidade. Mais uma vez, é por isso que acho que temos tantos apoiadores palestinos agora. É por isso que temos tantas pessoas que se voltam para o Alcorão. Tantas pessoas que conhecem Deus, o Islã, a verdade e a realidade. E graças a Deus, o Senhor dos mundos, isso é algo que eles não podem impedir e que eles não podem controlar, porque eles próprios criaram a internet e a tornaram acessível a todos. Portanto, ninguém pode impedir o fluxo de informação, ninguém pode impedir a disseminação da verdade, que está lá e é óbvia para todos. Graças a Deus, chegou a hora.